Bem, nós recebemos hoje aqui nos estúdios da Capital FM e queremos agradecer a presença aqui do advogado José Antônio Rosa, que é da Comissão de Direito Eleitoral da OAB e é especialista em direito eleitoral. E o José Antônio Rosa se comprometeu a vir aqui todas as segundas e quintas até o esclarecimento realmente para aqueles que vão disputar a eleição e também para os eleitores, né? Porque os eleitores precisam saber também como forma, inclusive, de contribuir com a fiscalização da eleição. E a minha primeira pergunta, doutor José Antônio, agradecendo a sua presença aqui, é com relação a uma explicação dada na semana passada. Eu já recebi retorno de pessoas que ouviram a entrevista, que gravaram a entrevista, que tem a entrevista gravada do blog do Antero, porque essa entrevista aqui está sendo gerada ao vivo no blog do Antero e vai permanecer lá durante todo o dia e durante o dia de amanhã, inclusive. Eles dizendo o seguinte: olha, eu sou professor da Universidade Federal de Mato Grosso. Aí fui lá comunicar que eu tenho que sair no dia 2 para poder me candidatar. E a universidade não quer liberar, só quer liberar a partir da convenção. E aí? A universidade é obrigada ou não é obrigada a liberar esse cidadão no prazo que a lei diz do dia 2? Ele pode continuar com a sua atividade na universidade? Ele não pode ser prejudicado com essa atividade legalmente, ter a impugnação de candidatura? Bom dia, é um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero, bom dia, amigos ouvintes da Rádio Capital. O prazer é nosso de poder contribuir com a sociedade, não só de Cuiabá, mas do estado de Mato Grosso. Eu digo a sociedade de uma maneira geral, porque isso interessa diretamente aos candidatos a prefeitos e vereadores, a dirigentes partidários e a contadores que vão atuar na campanha, mas interessa também a população para saber da lisura do pleito, do que foi feito, como será feito e por que será feito. Essa é uma questão, Antero e amigo ouvinte, que vive esse problema não só na universidade. Eu tenho enfrentado esse problema em outros locais, na saúde, na educação, de uma maneira geral, do estado e do município. A dúvida que tem todos aqueles que precisam sair dos cargos nos períodos previstos na legislação, e houve uma falta de sincronia entre a saída do cargo e as convenções. Lembre-se que na regra da eleição passada acontecia as convenções do dia 10 de junho ao dia 30 de junho. Portanto, a data para saída é 3 meses antes das eleições. Portanto, no dia 2 de julho é a data que todos os funcionários de cargos públicos têm que deixar o emprego ou o cargo ou a função, e eles precisam desincompatibilizar. Se for de cargo público, estadual, federal ou municipal, tem direito à remuneração, ao salário. Então ele com a convenção, ele é aprovado em convenção, encaminha ao órgão o pedido de afastamento, e não é um pedido de liberação, é uma comunicação de que vai se afastar. É um direito que ele tem, previsto na lei eleitoral. Então não precisa esperar o retorno do órgão para dizer: olha, eu aceitei o seu afastamento, você pode realmente afastar. Não precisa nada disso, é só comunicar o afastamento. Com a regra nova, da lei nova, as datas das convenções foram alteradas para o dia 20 de julho ao dia 5 de agosto. Portanto, no dia 2 de julho, o candidato a prefeito ou a vereador não terá em mãos o seu nome aprovado na convenção. A ata da convenção não está pronta, não tem ata de convenção. E não tem como suprir. Você vai fazer uma convenção, não sabe o que vai acontecer lá, se vai ser aprovado, não vai ser aprovado. Então, sugiro aos partidos que conduzam as suas convenções no mais tardar até o final do mês, de julho, para que possa ter as convenções, ao invés de gastar os 15 dias de prazo nesse período que se realiza a convenção, gaste aí os 10 dias. Quanto mais cedo terminar a convenção, melhor. Mais cedo pode fazer a campanha, né? Mas também não, porque precisa fazer o registro ainda, não vamos falar disso hoje. Mais cedo pode fazer a campanha porque já pode registrar. Já pode registrar. Então, nós sugerimos que façam a comunicação no dia 2, de que, olha, eu sou pré-candidato a vereador ou a prefeito, a convenção do meu partido vai se realizar no dia tal,
E quando realizar a convenção de posse da ata, eu trago aqui ao órgão para oficializar. Essa oficializar é só em função dele poder receber o salário. Tá, mas nesse período ele pode continuar trabalhando? Não, ele tem que afastar. Porque, pois é, aí no caso a universidade obriga que ele continue trabalhando. Pois é, mas a universidade está errada, e se houver algum PAD, algum processo administrativo, procura um advogado para que ele possa fazer a defesa. E essa defesa ela só vai se complementar quando ele tiver a ata da convenção na mão, porque até lá é expectativa. Então, realmente há essa discrepância na lei e vamos ter que enfrentar isso. Tá. São 7h20. Hoje nós vamos falar sobre registro das candidaturas. Vamos dar uma repisada em convenções, porque interessa as convenções para que tenha um bom registro. Nós vamos só falar disso. Aquela questão da convenção, você tocou até superficialmente na vez passada, com relação de que vai voltar a ter, porque antigamente, eu me lembro que eu fiz aqui a convenção de 1985 e você tinha que ter a obrigatoriedade da presença do observador da Justiça Eleitoral, que ficava até a lavratura da ata. Aí depois da lavratura da ata, a qual ele assinava, inclusive, como testemunha e fiscal da Justiça Eleitoral, ele ia embora, estava realizada a correção. E hoje, como é que vai ficar isso? Não existe mais a figura desse fiscal da Justiça Eleitoral. Os partidos, vamos falar especificamente da convenção, porque interessa para um documento que é essencial no registro, que é o DRAP, que é a regularidade partidária das funções partidárias. O DRAP é onde onde o partido explica para a Justiça Eleitoral que todos os atos que ele praticou estão regulares. E esses atos, eles vão começar no dia 20, que são as convenções. Antes do dia determinado para a convenção, é preciso, os partidos têm isso já, eles já têm essa cultura, mas não é bom sempre lembrar a eles o que tem que ser feito, que é a publicação do edital com a convocação para a convenção. Essa publicação ela é obrigatória. 8 dias de antecedência. 8 dias de antecedência. E aí a publicação deve conter o que é que vai se discutir lá na convenção. Os candidatos, discutir e aprovar os candidatos a vereador, discutir e aprovar os candidatos a prefeito, discutir e aprovar as coligações. Coligação a proporcional e coligação a prefeito. Pode ser diferente, né? Pode ser diferente, mas todos que participam da proporcional têm que estar participando da majoritária. Não pode ter coligação que vai participar só da proporcional com um partido e esse partido está numa majoritária, um apoia um candidato a prefeito e outro apoia o outro partido. Todos os que participarem da convenção da coligação proporcional tem que estar na majoritária. Com o mesmo candidato a prefeito na majoritária. Senão, está errado. Não vai ser aprovado, a sua regularidade partidária não vai estar correta. E alguém vai deixar de ser candidato nesse meio aí. Essa convocação, ela deve ser publicada nos meios convencionais. Há municípios que publica no átrio da Justiça Eleitoral, publica no quadro de mural da Justiça Eleitoral, ou publica em jornais de circulação regional ou local, ou publica em diário oficial, mas a publicação tem que dar conhecimento disso. A publicidade é importante para que todos tenham conhecimento e saibam que vai acontecer a convenção naquele período. A convenção, eu tenho sugerido sempre o seguinte: antigamente se fazia convenção, começava às 8 da manhã e terminava às 5 da tarde. Eu sugiro que a convenção seja restrita a um horário menor, que ou seja no período da manhã, ou seja no período da tarde, mas assim, de 15 às 19, às 16 horas, 17 horas, de 9 da manhã a 11 da manhã, ao meio-dia, e encerra a convenção. E encerrada a convenção, um outro ato que tem que se fazer, e esse ato aqui eu vou sugerir a todos os partidos que coloquem nas suas deliberações lá dentro quem são os candidatos a prefeito, a vereador, com quem pode coligar no majoritário, na proporcional, como é que vai acontecer isso. Coloquem também lá um item em que vai deliberar sobre a convenção autorizar a executiva do partido no interim entre a convenção, a realização da convenção e o registro das candidaturas, os fatos que acontecerem aí, que precisa ter decisão da convenção do partido, que esses fatos sejam deliberados pela comissão executiva
e dê validade a isso como se fosse a própria convenção que estivesse fazendo. Isso porque pode acontecer vários fatos nesse período da convenção até o registro que altera essa composição, e aí precisa ter um fórum, um meio para se resolver. Feito isso, no dia da convenção, essa convenção precisa ser lavrada em ata. Eu sugiro que escale um secretário para relatar tudo o que aconteceu durante a convenção, número de participantes, a assinatura de todo mundo é obrigatória, tem que ter quórum essa convenção. A assinatura dos que têm direito a voto, dos né? Que têm direito a voto, e é obrigatório, e é bom colocar lá só os que têm direito a voto. Se não tiver direito a voto, que não seja colocado. Eu já vi convenções serem impugnadas porque tinha gente que assinava na ata da convenção e que não tinha direito a voto, que não era sequer membro do diretório para poder votar naquela convenção. Pessoas que foram lá e resolveram assinar, pura e simplesmente. Então, feito isso e feito esse rascunho, alguém num lugar tranquilo, calmo, para evitar rasura, para evitar que seja rasurado o livro, para evitar que tenha alguma coisa errada, evite riscar, rabiscar, passar o Rorex, fazer alguma coisa em cima disso, mas que possa escrever. Se errar, volta atrás, põe uma vírgula, escreve, digo, e continua escrevendo, para poder ter certinho isso, claro, com clareza para a justiça, a prova de fraude. Feito isso, vamos supor que termine às 17 horas a convenção. Os partidos que fizerem essas convenções têm até 24 horas depois para encaminhar para a Justiça Eleitoral a ata, a cópia do livro ata e a cópia já feita, digitalizada da ata, e encaminhar para a justiça. As duas coisas junto, a ata digitalizada e a cópia do livro. Lembrando que esse livro, só para que todo mundo sabe disso, isso aqui eu estou falando mas assim, mas vamos falar daqui a pouco sobre o que interessa preciosismo, pro eleitor fiscalizar. Por preciosismo. Esse livro da ata da convenção é aquele livro que tem que ser carimbado, tem que ser numerado as páginas, tem que ser carimbado pela Justiça Eleitoral, tem que ser aberto e fechado. Olha, esse livro tem 50 páginas e tem as 50 páginas numeradas e tem um carimbo da Justiça Eleitoral em todas as páginas, e tem que levar no cartório para que eles carimbem, façam esse carimbo, para que tenha regularidade. Então tudo tem que ser regular. Então esta é uma documentação que vai interessar diretamente aos candidatos para que eles possam fazer o seu registro, porque o DRAP, que é a regularidade partidária, são esses os dados que têm que estar corretos. Se não tiverem corretos, você vai ter problema. E o Tribunal Regional Eleitoral lançou um aplicativo para ajudar a fiscalizar nessa eleição, o Pardal. A partir de quando que o eleitor já pode ajudar na fiscalização, e quais atos assim mais comuns, que são atos irregulares, que são praticados e que o eleitor já pode ajudar desde agora? Esse Pardal, ele tem a visão e muito bem vista e muito bem preparada pelo Tribunal Regional Eleitoral, inclusive deve ser modelo para o Brasil. Aliás, como sempre o Mato Grosso tem dado exemplos para o Brasil de coisas boas. Essa é uma das coisas boas, que é a fiscalização do eleitor na eleição de maneira geral. Lógico que as convenções dos partidos podem ser fiscalizadas sim pelo eleitor, ele pode encaminhar dizendo que viu alguma irregularidade, dessas coisas nós estamos falando aqui, alguma coisa não foi feito, chamou-se a convenção e não foi ninguém na convenção, por exemplo, uma situação que pode ocorrer, ou não mobilizou direito, ou não chamou as pessoas para ir lá votar e depois sair com a ata, pegando a assinatura de todo mundo em casa e ninguém participou de nada e tal. Isso é uma fraude que deve ser combatida, é um exemplo de como pode o Pardal funcionar. Tira lá uma fotografia instantânea de celular. Compra de voto. O eleitor já pode estar fiscalizando isso desde agora, porque diz que tem artista aí já contratando o cabo eleitoral desde agora, e pagando, contratando e pagando. Pois é, isso. O ideal é que o eleitor mesmo, né? Ele coloca o Pardal, né? E ele próprio denuncia. Ele próprio denuncia. Existe essa prática. Agora nós temos dois aspectos para combater. Um que é a captação de sufrágio, que é a compra de voto desta forma, ela sempre foi proibida e ela é crime eleitoral. E agora a contratação de cabo eleitoral também foi criminalizada, porque
A permissão para contratação, nós já falamos disso aqui na vez passada, rapidamente, da contratação de pessoas para trabalhar na campanha, ela guarda duas proporções. A primeira é restrita à quantidade o valor que tem cada município para gastar, e não pode extrapolar esse valor em hipótese nenhuma. E a segunda hipótese é a hipótese do número por habitantes, por eleitores. Então, até 30 mil eleitores, não é cidade de 30 mil eleitores, até 30 mil eleitores é 1% desses 30 mil eleitores que pode ser contratado. Então, se Cuiabá tem 400 mil eleitores, mil dá o quê? Dá 300? Dá 300. 300 eleitores. 300 eleitores. Que podem ser contratados para trabalhar. Até 30 mil eleitores. Depois desses 30 mil eleitores, a conta muda. Cuiabá, que tem 400 mil eleitores. 400 mil eleitores é 300. E a conta a partir daí, então você tira 400, né? 400 mil, mas você tira 30 mil, sobra 370 mil eleitores. Um contrato para cada 1.000 eleitores, a partir dos 30 mil. Então é 1% até 30 mil, e depois de 30 mil passa a ser um eleitor para cada 1.000. Restrito, evidentemente, a possibilidade do teto que você tem para fazer campanha eleitoral. Se não der para 400 pessoas, né? Não, 400 não, 370 mais 300. Mais 30. Mais 300. 30 mil, 1% de 30 mil são 300 pessoas. Aí sobra 370 mil eleitores. Tá certo. Então são 670 o total. Então tem que ser restrito, você tem que olhar essas contas, e é por isso que eu tenho dito. Mas isso aí é por candidato? Por candidato a prefeito. Quando vem para vereador, essa regra muda. Essa regra é a metade do valor que vai para prefeito. É restrito também às duas situações. Então, o candidato a vereador, por exemplo, numa cidade como Cuiabá, a candidatura a prefeito pode contratar no máximo 670 cabos eleitorais. Cabos eleitorais. Bem menor do que os 10 mil, 5 mil das eleições passadas, né? Então, cada candidatura só pode contratar 670 eleitores. 670. Tá, e candidato a vereador, qual que é esse? A metade desse valor. A metade dessa quantidade. São duas regras, na verdade. É uma regra que é a metade 385 dos deputados estaduais, ou essa regra, metade dos prefeitos, a que for maior. 385, então, desde que esse valor não ultrapasse o valor. Não ultrapasse o valor, porque também é o seguinte: o candidato a vereador ou a prefeito não vai fazer campanha só contratando pessoas. Ele tem veículo, ele tem marketing para fazer, ele tem material de campanha para fazer, ele tem, quer dizer. Então, o que eu tenho recomendado nas palestras que eu tenho dado aí pelo estado afora, a todos os candidatos e partidos políticos: façam um planejamento. Agora, no dia 20 de junho, será publicado o valor real desta campanha, porque foi publicada uma tabela com o valor da campanha, dos valores da campanha passada. Então, esses valores que foram publicados são uma referência clara do que mais ou menos você vai poder gastar. Esse valor que vai ser publicado no dia 20 de junho, agora pelo TSE, é um valor corrigido. Pelo TSE ou pelo TRE? Pelo TSE. É uma tabela do TSE que faz parte de uma resolução. Vai ser corrigido, e está na resolução que vai ser corrigido no dia 20. Vai ser corrigido de acordo com o GPM dos últimos 4 anos. Então, esse valor está na tabela, mais a correção, que vai ser o valor definitivo de cada partido. Então, e de cada candidato em cada município brasileiro. Todos os municípios brasileiros estão com os valores colocados, para prefeito e para vereador. Então, existe uma regra que dos municípios de até 20 mil eleitores, será o valor que está colocado ali, ou 100 mil reais, o que for maior. Se for menor que 100 mil reais, usa-se 100 mil reais. Vou dar um exemplo aqui de Chapada dos Guimarães. Que o máximo é 100, né? É 100 mil e 10 mil para o vereador. E é só isso. Então, voltando aqui ao contrato, os candidatos a vereador que estiver contratando gente agora e pagando para fidelizar o voto, além de ser captação ilícita de sufrágio, ele pode também incorrer no artigo 299 do Código Eleitoral, além do gasto ilícito de campanha, quer dizer, ele pode estar incorrendo em 2, 3 crimes ao mesmo tempo. E ao eleitor que faz isso também incorre nos mesmos crimes. Pego, vai punido o eleitor e o candidato. O eleitor tem que fazer o seguinte: o eleitor tem que atrair, gravar e denunciar para a Justiça Eleitoral. E aí, via Pardal é o via mais correto. Na próxima semana a gente vai falar aqui sobre o financiamento da campanha eleitoral. Advogado Zé Rosa, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.